seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Rafaela Dutra. No vídeo de hoje eu vim trazer 6 alimentos e bebidas que foram inventadas, ou melhor, descobertas de forma acidental. Número 1, o queijo. Acredita-se que a técnica de fazer coalhada tenha sido descoberta acidentalmente ao armazenar leite em recipientes feitos com estômago de animais. A partir daí, descobriu-se a substância que poderia ser utilizada para coalhar o leite, o coalho, presente no estômago de bezerros lactantes. Essa técnica chegou à Europa, foi adotada pelos romanos e a técnica foi aprimorada. Então o leite coalhado, salgado, passou a ser prensado, lavado e posto para secar. E assim surgiu o queijo, que praticamente todos os mineiros, nós mineiros, amamos. Número 2, sanduíche. O responsável pela descoberta foi o quarto conde de Sanduíche, John Montagu. Durante um jogo de cartas, o conde John Montagu pediu para o seu criado que trouxesse para ele algo para comer que fosse prático e rápido. Ele não queria parar com o jogo para poder fazer uma refeição completa. Então, seu criado teve a ideia de levar para ele 2 fatias de pão com carne dentro. O conde John Montagu amou, simplesmente amou essa invenção e passou a comer todas as noites. O famoso, nomeado sanduíche. Número 3, cookies. Segundo uma das histórias da origem de cookies, a chefe norte-americana Ruth Wakefield, eu vou deixar o nome dela aqui, eu não sei se é assim que pronuncia. Ela preparava uma quantidade de biscoitos de chocolate, com achocolatado em pó mesmo, biscoito de chocolate, em sua casa, com visitas, simplesmente. Então, ela estava preparando esses biscoitos e ela teve, a brilhante ideia, com certeza brilhante ideia, de quebrar uma barra de chocolate amargo em pedacinhos e colocar sobre a receita. Depois dos biscoitos prontos, ela ficou insatisfeita com o resultado, porque não era a intenção dela. Ela ficou insatisfeita porque os chocolates dos biscoitos simplesmente não derreteram. Mas, para surpresa dela, depois que os convidados, os seus amigos, comeram desse biscoito, disseram que amaram a sua invenção. Em quarto, a cerveja. Há mais de 10.000 anos foi descoberta a fermentação, quando o homem abandonou a vida nômade e começou a estocar grãos para se alimentar. Surgindo na Ásia Ocidental os primeiros campos agrícolas de cereais, como cevada e trigo. Acredita-se que alguns grãos inadequados para serem consumidos crus eram esmagados e mergulhados em água. Esses grãos eram utilizados para engrossar sopas. E quando imersos em água, eles começavam a brotar com um gosto adocicado. Parece que um pouco de cereal foi armazenado em vasos para uso posterior, E uma chuva eventual umedeceu os grãos que durante a noite fermentaram. Isso acontece pelo ataque de micro-organismos que dá início à fermentação. E daí foi descoberta a cerveja, a tão famosa cerveja. Número 5, a Coca-Cola. A
Coca-Cola foi criada em 1886 pelo farmacêutico John Stitt Pemberton. Inicialmente, ele criou essa bebida, né, como um remédio que fosse bom para digestão e que também fosse energético. Ou seja, a intenção era criar um xarope que fosse bom para digestão e que desse energia. E então, né, esse xarope, criado em 8 de maio de 1886, né, com extrato de coca, cafeína e água, né, que era vendido na farmácia do John Stitt Pemberton, acabou se tornando uma das bebidas mais populares do mundo, né? E a partir dessa bebida icônica, evoluímos para a empresa integralmente dedicada a bebidas. E finalmente, em sexto e último, para encerrar assim com chave de ouro, champanhe. E então esse vinho espumante foi descoberto por monges franceses no século XVII, quando eles se dedicavam à produção de vinhos. Então, durante a produção de vinhos, eles notaram que os vinhos engarrafados no inverno voltavam a fermentar naturalmente durante a primavera, com o aumento da temperatura, criando assim, com essa refermentação, a característica de borbulhas. Então, esse espumante rapidamente tornou-se símbolo de celebração e sofisticação. E aqui, por fim, para finalizar mesmo, uma curiosidade. Vocês sabiam que somente em Champagne, na França, que podem utilizar esse tão famoso nome, espumantes? Tipo assim, nem outras regiões da França podem utilizar esse nome. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada. Se não é inscrito desse canal, já se inscreva. Eu irei trazer vários outros conteúdos, várias dúvidas e curiosidades aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!